que ter medo da velhice? Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 60 anos, quero ser como você, pastor. Por que ter medo da velhice? Hoje, alguém me perguntou: quantos anos, pastor? E eu disse: 62. O senhor não tem medo da velhice? Eu respondi laconicamente: não. E aí, passei o dia pensando e escrevi: por que ter medo da velhice? Se tem um lar que é mais do que uma casa, se tem uma família que é mais do que uma sociedade, se tem uma esposa com quem me casei mais de 40 anos, por que ter medo da velhice? Se no meu lar a vida não morre, eu vou indo e devagar desaparecendo, e meus netos vêm aparecendo. Por que ter medo da velhice? Se meus filhos são como videira frutífera e meus netos como rebentos de oliveira, para adoçar minha vida nos dias da minha velhice. Por que ter medo da velhice? Se herdei dos meus pais a fé não fingida e vejo os meus irmãos comigo se envelhecendo, sem esquecer do testemunho de fé de meus progenitores. Por que ter medo da velhice? Se abracei a vocação ministerial no colocar das mãos de santos homens sobre mim, cuja vida quero sempre imitá-las, por que ter medo da velhice? Se vejo comigo meus companheiros de seara do mestre, que comigo caminham vários anos no labor escaldante da vida ministerial, alguns com um pouco mais de anos do que eu, outros com uns anos a menos, porém com o mesmo brilho que a luta contra o pecado e as trevas não apagou. Por quê ter medo da velhice? Pois nunca vi eles, meus companheiros, desprezarem alguém. Tenho certeza que também a mim não me deixarão. Por que ter medo da velhice? Repito, por que ter medo da velhice? Se olho para trás, vejo o meu primeiro passo em Araporã, quando ainda tinha meus 27 anos. Me vejo em Centralina, aqui na década de 80, depois Tupaciguara, Santa Helena e Itumbiara. E por fim, longos 17 anos em Uberlândia. Por que ter medo da velhice? Se olho para trás, me vejo orando, ensinando, pregando e sempre no átrio do Senhor e junto o altar de Deus. E com muitos amigos, sempre no meio do rebanho. E quando olho para frente, imagino-me sentado, de pé, deitado, ao lado dos meus, junto às minhas Bíblias velhas, surradas, usadas, envelhecidas, enrugada como o meu corpo, mas com vida. Bíblias cheias de mensagem e de esperança. Por que ter medo da velhice? Parece uma utopia, um sonho vago, mas eu sei muito bem que ser velho
tem suas consequências, suas dores, mas por que ter medo da velhice, se tem um Deus que diz: eu sou o teu pastor, sua água cristalina, seu pasto verdejante, sua mesa no deserto, frente aos adversários da vida. Eu sou a tua unção, o teu cajado, a tua vara de apoio. Agora eu sou teu e lhe digo: não tema, farei seus dias ser renovado, será como um jardim regado, e por fim atravessarei, segurando as tuas mãos no Jordão, e para sempre viverei contigo. Por que ter medo da velhice? Amém? 42 anos de casado, 17 anos trabalhando em Uberlândia e 62 anos de idade. Por que ter medo da velhice? Essa palavra, Saulo, ela veio ao meu coração na hora que eu estava esperando a Tumico se preparar para vir ao culto. Porque a pergunta que a pessoa fez foi na hora do almoço, a pessoa estava em casa: pastor, o senhor não tem medo da velhice? 62 anos está mais perto da morte, né? Aí eu respondi: não. Só que eu fiquei pensando, será que esse não, ele realmente é um não verdadeiro? E que isso demonstra a minha percepção a respeito dos 62 anos? Aí eu fui caminhar, fui passar hoje vendo algumas construções, e aí veio esta palavra: por que ter medo da velhice? A própria vida pergunta isso para mim, com uma permissão de Deus. Por que ter medo da velhice? Se Deus cuidou até agora, Ele não vai continuar cuidando? Aí foi quando eu escrevi esse texto, que já me cobraram ali, que estão querendo para botar em ordem direitinho. Então, não ter medo da velhice, porque eu tenho um lar, eu tenho uma família, aonde eu vou poder, quando não poder mais caminhar, não poder mais fazer as coisas, estar ali, usufruindo e sendo abençoado. Por que ter medo da velhice? Se eu estou na frente de um trabalho, que tenho uma rede de amigos, de companheiros, de obreiro, que eu nunca vi desprezar ninguém, então não vou ser desprezado também. Então por isso não tem necessidade de ter medo da velhice. O senhor é um pastor visionário, né? Sempre temos visto os projetos, como o senhor vê lá na frente, como o senhor vê daqui para frente desse trabalho de Uberlândia, sendo que nós já tivemos êxito em vários projetos? Saulo, eu sou feliz por ser pastor aqui em Uberlândia, junto com os demais pastores, mas não sinto realizado ainda. Algumas coisas, elas precisam ser realizadas. E elas vão ser realizadas na medida que a gente for vivendo, trabalhando. Por exemplo, eu vejo que nós temos muito o que fazer na área de implantar e reestruturar o reino de Deus, a obra de Deus em Uberlândia, com congregações, trabalhos sociais, trabalhos educativos na área religiosa, enfim, essa rede toda. Então, na obra missionária, ministerial, nem se fala. Eu tenho percepção missionária muito grande. E grande que vai acontecer agora, porque quanto mais próximo à volta de Jesus, mais é necessário nós agigantarmos e podemos usar a palavra encarnar essa ideia de que Deus tem coisa grande para nós, porque Ele é um Deus grande. O senhor, alguns anos atrás, falou em 100 congregações. Nós estamos quase chegando aí, essa marca de 100 congregações. Como o senhor vê esse trabalho de novas congregações, não só Uberlândia e Campo? Olha, convite para estarmos dando assistência a trabalho, a gente recebe quase todo mês. Inclusive ontem mesmo, um pastor ligou para mim, querendo passar 3 congregações na capital do nosso país. Porém, o objetivo é crescer o número de congregações em Uberlândia, porém eu penso um crescimento mais estruturado. Por exemplo,
nós estamos trabalhando em mutirão, construindo o templo lá na Chácaras Panorama. Então, as construções agora elas serão maiores, mais estruturadas, e ainda que demore um pouco mais, mas nós vamos passar a barreira das 100 congregações aqui dentro. Fora, só uma ordem de Deus para a gente atender fora do reduto da nossa convenção. Não penso, mas Deus pode fazer isto. E pensando em alguns projetos, que é meu sonho, o anexo, uma casa para idosos, ampliar o número de creche, que não é só congregação, mas creche, e não só uma creche, mas lugares onde os jovens, as crianças possam formar para a vida que é tão difícil. E também a base para formar obreiros e formar missionários, para que amanhã nós podemos ver os nossos missionários que estão lá no campo, hoje com 40, 50 anos, amanhã com 70, serão nossos professores aqui para novos missionários que vão estar substituindo eles no campo. Então, projetos são muitos e não é coisa assim, utopia, visão vazia, somente um sonho mirabolante. Não, é coisa que Deus prometeu e Ele vai cumprir e nós vamos fazer em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor, que o senhor continue nesse ânimo, nessa disposição concernente à obra de Deus. Amém.